É fato que espíritos demoníacos, mesmo que considerados seres irreais para muitos, habitam os pensamentos e pesadelos de muita gente, não é mesmo? E para figurar melhor a imagem e maldade deles, filmes como Livrai-nos do Mal, dirigido por Scott Derrickson, responsável por produções terríveis, como A Entidade e O Exorcismo de Emily Rose, nos mostraram exemplos de possessões demoníacas, rituais de exorcismo e muito medo, né? Claro. Além dele, outros grandes gênios do terror já descreveram não só no cinema, mas também nos livros, diversas histórias macabras envolvendo essas criaturas sobrenaturais. Inclusive em relatos religiosos. Nos escritos judaico-cristãos, os demônios foram lançados para a terra junto com Lúcifer, o diabo. Mas a eles foi dado o domínio parcial, pois o domínio pleno seria do homem, sendo necessário assim dominar os humanos para conseguir poder. Em resumo, os demônios eram anjos decaídos que faziam de tudo para levar os humanos a falhar ou, de acordo com algumas religiões, pecar. Então, se você tem pavor a histórias de terror e imagens demoníacas, eu sugiro que se prepare psicologicamente se quiser conhecer os 7 demônios mais terríveis das lendas e religiões. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Akamaná. Aquele que é o perfeito propósito do mal. Akamaná tem origem na mitologia zoroastriana e é também conhecido como Akenmaná, Akoman ou Akvan, que significa a mente faz mal, o que o torna conhecido como o demônio das más intenções, mente do mal ou maus pensamentos. Você já deve ter ouvido o ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Nesse caso, morada do demônio. E mente vazia é o que esse demônio procura, pois o seu trabalho é evitar que as pessoas cumpram suas obrigações morais, como ser um bom pai, salvar uma vida, ser honesto, ajudar pessoas carentes, entre vários outros valores. Seria aquele capaz de levar o ser humano à prática de atos maldosos e até ilícitos. Akamaná é também o demônio do desejo sexual e capaz de controlar pessoas como um fantoche. Portanto, muito cuidado com o pensamento ocioso. Ocupa a sua mente e não se deixe dominar por demônio algum. Número 2. Abizou. Quando falamos em demônios, naturalmente somos levados a pensar em figuras masculinas, não é verdade? Mas entre eles existem inúmeras mulheres ou criaturas, seres femininos. O maior exemplo é Abizou, o demônio feminino mais terrível da mitologia do Oriente Médio e acredita-se ser responsável pela morte de recém-nascidos e abortos espontâneos. É conhecida entre os judeus como Lilith, que é mencionada no Testamento de Salomão, um tratado sobre demonologia bem conhecido por especialistas. Na obra, ela aparece com uma cabeça desprendida do corpo e o cabelo desgrenhado, lembrando a lenda grega da Medusa. Uma das figuras mais famosas do folclore hebreu, há relatos de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo de que Lilith era uma prostituta vampira incapaz de procriar e cujos seios estavam secos. Foi retratada como uma linda jovem com pés de coruja, arremetendo a hábitos noturnos. No Gilgamesh Epic, antigo poema épico da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas na literatura mundial, Lilith foge de casa perto do rio Eufrates e se estabelece no deserto. Isaías, ao descrever a vingança de Deus durante a qual a terra foi transformada num deserto, proclamou isso como sinal da desolação. Lilith repousará lá e encontrará o seu local de descanso. Em Isaías 34:14. Lilith ressurgiu no Talmud, um dos livros básicos da religião judaica, onde uma história mais interessante é contada.
ela aparece como a mulher de Adão. Segundo a lenda, foi a primeira mulher que Deus criou, do mesmo modo como Adão, do pó da terra, antes mesmo de criar Eva. Lilith e Adão tiveram um desentendimento sobre quem ficaria na posição dominante durante as relações sexuais. Quando Adão insistiu em ficar por cima, Lilith usou seus conhecimentos mágicos para voar até o Mar Vermelho, o lar dos espíritos malignos. Conseguiu muitos amantes e teve muitos filhos, chamados Lilim. Lá, encontrou-se com 3 anjos enviados por Deus, com os quais fez um trato. Alegou ter poderes vampíricos sobre os bebês, mas concordou ficar afastada de qualquer bebê protegido por um amuleto que tivesse o nome dos 3 anjos. Mais tarde, retornou para assombrar Adão. Depois que ele e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Lilith e suas asseclas, todas da forma incubus-sucubus, os atacaram, fazendo assim com que Adão procriasse muitos espíritos malignos e Eva mais ainda. Digamos que, se fosse uma humana, Lilith seria atualmente uma mulher empoderada. Número 3. Azag. Quando não matam cruelmente, os demônios atormentam e trazem pragas ou doenças. Com o nosso terceiro demônio, não é diferente. Proveniente da mitologia suméria, especificamente do poema Lugali, Azag é um dos muitos demônios causadores de doenças. Mas, então, o que o difere de outros demônios do tipo? Bem, ele foi identificado como o único que traz doenças, como a malária, e era também capaz de drenar os poços e abrir a terra com cavidades que encheu de veneno. Segundo a mitologia, ele manteve relações sexuais com todas as montanhas do mundo, o que, pelo visto, o tornou também um vigoroso reprodutor, tendo assim ninhadas de diabos rocha, seus filhos criados para defendê-lo em qualquer batalha. Azag é incrivelmente e profundamente feio, capaz de ferver os seres dos mares e rios apenas por vê-lo à distância. Apesar do exército de demônios rocha que o acompanham nas batalhas, a criatura horrenda foi derrotada pelo deus Akkadian Ninurta, deus guerreiro sumério da agricultura e da fertilidade. Número 4. Barbatos. Agora falaremos daquele que, embora a palavra latina barbatus signifique barba, não tem barba em sua forma humana, digamos assim. Barbatus é um grande duque do inferno que aparece quando o sol está em Sagitário, com os 4 reis nobres como seus companheiros para comandar as suas legiões de tropas. Tem sob o seu domínio e comando 30 legiões de espíritos. É descrito com longos cabelos brancos e asas brancas emplumadas, e, segundo a mitologia, tem boa aparência e costuma apresentar-se durante o dia como um arqueiro ou um caçador na floresta. A sua aparência lembra a de Robin Hood, por exemplo. Ele fez parte da Ordem das Virtudes dos Céus e ensina a decifrar o que os animais falam. Pode conciliar desacordos entre amigos e sabe sobre eventos passados e futuros também. Muitos outros piratas ajudam a encontrar tesouros, mas Barbatos tem o poder de revelar aos piratas até os tesouros mais ocultos por magia. É um demônio da comunicação. Tem o poder de reparar relacionamentos quebrados, bem como criar novos. Em particular, ele pode criar amizades entre 2 pessoas e também pode influenciar homens e mulheres em cargos de poder. E, pensando assim, até que ele é bonzinho demais para ser um demônio, né? Bom, só se você estiver interessado em fazer uma amizade com alguém poderoso para influenciá-lo a seu favor. Aquela amizade interesseira, sabe? Porque esses últimos 2 poderes podem ser potencializados em combinação quando uma pessoa não só pode tornar-se amigo de alguém poderoso, mas também influenciá-lo em seus interesses. No meio político brasileiro, por exemplo, deve ter muita gente invocando Barbatos, mas vamos deixar isso para um outro momento. Número 5. Agares. E agora ele,
o demônio dos terremotos, da linguagem chula e da destruição da dignidade. Agares é um grão-duque do inferno que preside mais de 31 legiões de demônios. O que ele gosta mesmo é de destruir dignidades e ensinar linguagens sujas. É descrito como um homem velho que monta um crocodilo e um falcão descansa em seu braço. A origem de Agares vem da demonologia cristã e também é conhecido como Agreas. Esse demônio tem o dom da paralisação, o que no caso de uma fuga pode ser extremamente nocivo. E além disso, também é um dos demônios controladores de terremotos. Em outras palavras, ele é bem demoníaco mesmo, pois pode provocar um terremoto e impedir que você se mova em busca de proteção. Assim, fica bem mais difícil sobreviver, não é mesmo? Bom, além dele poder te imobilizar e ainda jogar uma tsunami em cima de você, também possui o domínio dos idiomas, com foco nos palavrões e insultos preconceituosos, e pode percorrer rapidamente grandes distâncias e retornar quando requisitado. Número 6. Eligos. Eligos, Abigor ou Eligor também é outro duque infernal com 60 legiões de demônios. Tem uma cauda de cobra e possui uma lança na mão e um cetro que roubou no Jardim do Éden. É uma espécie de adivinho do futuro e descobre o oculto. É um demônio altamente respeitado por causa do seu profundo conhecimento da guerra. Em termos militares modernos, ele é um general de alto nível que não só entende as sutis estratégias de guerra, mas também tem a capacidade de prever a posição e a tática do inimigo antes da própria batalha. Bom, nesse caso eu não sei se ele é um general tão bom assim, podendo prever as táticas do inimigo e influenciar pessoas importantes. Pronto, a guerra está ganha, não é, Abigor? Duque Abigor é um guerreiro cavaleiro que monta a parte traseira de um cavalo alado que também é um demônio. O cavalo mais comumente chamado de The Steed of Abigor é um dos cavalos originais do Jardim do Éden ressuscitado. Olhando assim, me lembra até um personagem de um desenho animado que não teve fim, Caverna do Dragão. Número 7. Buer. E agora o nosso sétimo e último demônio. Ele que se locomove com 5 pernas de cabra e no meio delas tem uma cabeça de leão. Sim, eu tô falando do demônio Buer, uma criatura que já é assustadora só pela aparência. O que de mais terrível teria nesse ser? Aparentemente, nada diante do fato de que ele é professor especialista em lógica, filosofia e plantas medicinais. E ainda tem a capacidade de curar o seu ente querido. Olha só, que maravilha, né? Parece um demônio do bem. Se é que existem demônios do bem. Mas, enfim, demônios existem ou são coisas da nossa cabeça? A gente vai tentar responder em outro vídeo porque agora eu te digo a razão de toda essa bondade de Buer. Dizem que se você quiser a cura de um ente querido, ele tem mesmo poder para isso. Mas ele vai querer algo em troca. E sabe o que é? Nada mais, nada menos do que a sua alma. É melhor você não confiar na bondade dos demônios. Além dos 7 mais terríveis seres que relacionamos aqui, existem muitos outros demônios infames, dos quais todas as religiões nos dão notícias, e não só a cristã. E alguns são sem dúvida tão assustadores que causam medo em boa parte das pessoas. Mas, conta pra mim, qual desses deixou você mais assustado? Já conhecia algo sobre algum deles? Então, você vai me dizer isso e eu te encontro no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.